dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Ai, que bom que sei, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar, meu amor, juro por Deus, assim decido. Roberto e Thaís já se conhecem há algum tempo, se toleram bem. Continuem aí, Roberto e Thaís, namorando um ao outro e conquistando um ao outro a cada dia. Cuidado com as palavras, brincadeiras, respostas. Às vezes damos uma resposta atravessada. Não precisava tanto. Quanta coisa boa para agradecermos nosso Deus, começando pelo nosso maravilhoso corpo. Às vezes os bens materiais incomodam muito, incomodam tanto. Então diz que Deus fala, que pena, eu dei e agora está trabalhando. Melhor seria se não tivesse. Roberto de Toledo Mates cede sua livre e espontânea vontade e deseja receber a Thaís Canhador dos Santos por sua legítima esposa. Sim. Thaís Canhador dos Santos cede sua livre e espontânea vontade que deseja receber o Roberto de Toledo Mates por seu legítimo esposo. Sim. Em nome da lei, eu vos declaro casados. Se quiserem, pode se beijar. Pode bater no pau. Consegui. Deus continue abençoando. E quem vai realizar o casamento hoje? A juíza já fez a parte material, nós vamos fazer todo mundo junto. Vocês me ajudarem, a gente faz em turno. Combinado? Para não fazer assim, né? Eu pensei um pouquinho daquela que a gente conversou aquele dia, né? O que eu falaria hoje para vocês aqui. E sempre é uma incógnita, né? Mas não varia muito. É sobre o que é o casamento, como é que o casamento segue, né? Eu pensei o que é o casamento e o que leva um casamento a longo prazo. Vale a pena um casamento longo? A gente quer um casamento longo ou a gente quer um casamento feliz? Ou a gente quer as duas coisas, que é o melhor dos mundos, né? Ou será que um casamento feliz acaba redundando no casamento longo? E tem coisas que não vale muito a pena ancorar um casamento nelas, vocês sabem quais são. O dinheiro é uma, porque o dinheiro muda de mãos. O poder, a beleza, tudo isso vai mudando, né? O status, tudo isso muda com o tempo. Então talvez não seja aí que vale a pena ancorar. O que seria então? Conversando com vocês, eu acho que vocês acharam que é o que está junto, dentro de cada um. O que você viu nela, o que ela viu em você, de gostoso, de bacana, de dentro do interior. São os valores, são o pensar, obrigado. São as coisas que ficarão conosco por muito tempo. Conversando com vocês, eu estou muito tranquilo, porque acho que vocês estão isso super claro, né? E vocês tiveram a vantagem, a juíza até perguntou se já se conheciam, já moravam juntos. Vocês não fizeram test drive, vocês fizeram um sale drive, né? E casaram e foram felizes para sempre, né? Vocês serão felizes para sempre? Provavelmente sim, né? Serão felizes o tempo todo? Essa é outra pergunta. Seguramente não. Na verdade, o que a gente vem fazer na Terra? A gente vem melhorar, a gente vem crescer. E é isso que eles estão fazendo, isso cada um de nós está fazendo. Juntos dá para ser mais. Se fala no casamento o quê? Que agora vocês deixam de ser 2 e viram 3. Não. Por quê? Porque se vocês virarem um, dançou, né? A Thaís tem que continuar sendo a Thaís, o Beto tem que continuar sendo o Beto, e a Thaís e o Beto são o terceiro bacana da história, né? Então não deixe Thaís que a Thaís suma, não deixe Beto que o Beto suma, né? Mas construam juntos o que vocês já estão construindo há algum tempo e, mais uma vez eu repito, vendo e conversando com vocês, está claro que isso está absolutamente presente. A terceira pessoa, que é aquela que junto vai ser melhor que a soma das duas partes, né? Cuidado com palavras, cuidado com tato, cuidado com a competição. Comum em casais, e aqui tem vários casados, não sei porquê, a gente entra numa competição com a pessoa que está mais próxima da gente. A gente quer vencer, a gente quer ganhar, a gente quer ter a última palavra. Não que seja assim, não. Mais volta. Mais competir. Mas é isso, a gente compete com as pessoas que a gente mais gosta. A gente compete com o filho, com o marido, com a mulher. Cuidado com isso. A gente não precisa ter sempre a última palavra. Se a gente tentar se dedicar ao outro, talvez a coisa seja melhor. Eu desejo que você, Thaís, jamais perdoe o Beto e que o Beto jamais perdoe a Thaís. Como assim, né? Mas não é bom perdoar? Não é bom perdoar. Tem coisa melhor que perdoar, que é compreender. Então, tomara que vocês não tenham por que perdoar o outro. Não terão por que perdoar o outro, não se o outro não fez alguma coisa errada. Se eu não me ofendi. Quando eu não me ofendo, não há por que perdoar. Se eu compreendo, está tudo certo, né? Então busquem, se possível, sempre a compreensão. Por que será que o Beto falou assim comigo? Por que será que a Thaís falou assim comigo? Por que será que ele ou ela reagiu desse jeito? Compreendendo, a coisa fica muito mais tranquila. Esse deveria ser sempre a nossa busca, né? Muito bem, se essa é a vontade de vocês dois, eu queria pedir então que vocês fizessem seus votos, que vocês falassem um para o outro um pouquinho o que sentem nesse momento. Pode ser? Cláudia vai falar antes? Vai lá, Cláudia. Cláudia é a madrinha, que acabou de assinar um casamento junto com o Bruno. O que falar da Thaís? Amigas há 24 anos,
Quando a Thay começou a namorar o Beto, ela dizia que foi pra ser será. Era uma serenidade e calma que eu nunca tinha visto nela. E quando eu conheci o Beto, tudo fez sentido. Um rapaz calmo, sossegado, tranquilo e principalmente paciente. Tipo yin e yang. Os dois são opostos, mas muito parecidos ao mesmo tempo. O que os une, além do amor, é a sede de explorar, aproveitar cada pôr do sol, cada brisa no mar e cada sorriso juntos. Fazer a vida valer a pena. Que bom que vocês se encontraram e que bom que era pra ser. Felicidades. Toda hora eu mudo as coisas, porque na verdade o que eu tenho mais vontade de falar é que eu tô muito feliz, porque eu tenho certeza do que eu tô fazendo e tenho certeza que era pra ser e que a gente se ama e que é muito lindo tudo isso que a gente tá vivendo. Ó, não vai chorar você também, né? Não vai dar, né? Eu vou começar porque eu sei que o Beto vai ser breve. Por sinal, nunca vou me esquecer a primeira vez que ele me deu um cartão. Dizia o seguinte: não sei pra que tanto espaço em um cartão se o que eu tenho para te dizer é tão simples, perfeita. E aquele sinal de afeto vindo dele foi inesperado. Afinal, ele era o durão que jamais iria morar junto, jamais casaria de novo, porque relacionamento é horrível. E agora a gente tá como? Morando em um veleiro 24 horas por dia junto. Prometo te amar em todas as crises. Afinal, elas vêm para o bem e para melhorar o que já é bom entre a gente. Prometo fechar o registro do banho, desligar o gás, bombear todo dia de manhã privado, não deixar a esponja na pia, mas principalmente fazer café da manhã todos os dias. A gente se completa porque a gente se respeita, porque somos cúmplices das nossas loucuras. E parceiros sem questionar nada. A gente só vai. Essa história começou comigo dizendo exatamente o que você falou, que eu nunca mais iria casar. E pra Thaís, e pra Thaís, isso é um desafio. Quem conhece a Thaís sabe o que eu passo, né? Quem conhece ela há muito tempo sabe bem o que eu passo. Quem não conhece é só falar que ela é ariana. Quando eu falo isso, o pessoal fala, vixi, ariana. Você tem o que todo homem deseja em uma mulher, né? Um aviso na testa do que você está sentindo. É muito fácil. Com a Thaís não tem aquilo que você chega e fala assim, tá tudo bem? Ela tá. Mas tá tudo bem mesmo? Tá. Não, com a Thaís você tá tudo bem? Não, não tá. Aí já começa a falar. Em 5 minutos depois, ela volta. E ela fala, vou fazer o almoço pra nós. Ou vou fazer uma comidinha, ou vamos assistir um filme. Tudo passa. Do seu lado, eu me torno mais forte. Capaz de dominar o mundo como a gente está fazendo. Viver aventuras, assim como a gente está fazendo. Seu brilho e energia me abrem caminhos e atrai para nós as pessoas do bem, como as pessoas que estão aqui hoje. A gente tem tido só contato bom, só pessoas bacanas que a gente tem conhecido nessa viagem. E você deu magia, deu significado para a minha vida. A gente vive o agora e a gente é feliz e quero que seja para sempre. Eu anotei aqui, eu te amo. Ela falou, tem que falar, eu te amo. Eu te amo. Seu marido. Começamos por você, Beto, passando a aliança. Essa aliança represente o amor de vocês, o carinho de vocês. Agora você trocando alianças, ou da aliança do Beto. Treinei, ó. Eu não tenho, eu já tô sem palavras, e daí eu choro mais, não vai dar, mas ele sabe que eu amo ele. Imagine que nesse momento, enquanto vocês estão fazendo isso, da mão de vocês saem luzes as mais lindas, luzes verdes, amarela, branquinha, todas as cores.
E essas luzes vêm sobre os dois e os envolvem, né? E vocês pensem nesse momento o que vocês querem desejar a eles. Paz, tranquilidade, harmonia, amor, compreensão, tudo de mais gostoso e melhor. E eu pergunto a vocês desejam abençoar esse casamento? Sim! Vocês estão dispostos a fazer parte desse casamento, ajudar nos momentos todos, os mais legais, os menos legais, apoiar esse casal? Sim! Então juntos a gente vai falar o seguinte: nós declaramos Beto, Thaís, marido e mulher. Ei, viva o casal! Pelo amor de todos que gostam de vocês, vocês estão oficialmente casados. Parabéns aos noivos, viva! Parabéns.